Pessoal, boa tarde. Emílio Pascoal, consultor técnico da Plantize. Nos últimos dias nós postamos lá no Stories sobre uma recomendação de ponta. A gente tinha a opção de escolha entre dois modelos e qual vocês escolheriam. Quando a gente vai recomendar escolher uma ponta, a gente pode seguir todo o passo a passo, os critérios técnicos, desde as informações da cultura, a planta, porte de planta, o alvo, produto. Depois nós vamos lá para o catálogo, ver as características, os modelos, pressão, tamanho de gota. Mas tem uma informação, uma característica do bico e que eu só conheço aqui, quando eu vejo ele trabalhando. Por isso que nós temos esse tipo de equipamento, nós fazemos teste para a gente ver como que é o comportamento. Nós vamos ali para a nossa lousa, depois nós vamos voltar aqui e vamos colocar, ligar, para vocês verem o que nós estamos falando. Eu tenho aqui a taxa de aplicação, 14 km por hora, 100 litros por hectare de vazão, que corresponde a uma vazão nominal por bico de 1,16 litros por minuto. Então nós vamos lá no catálogo para ver qual dos bicos consegue trabalhar com essa vazão, litros por minuto, com a pressão mais adequada dentro da escala e observando também o tamanho de gota. E a gente tem a opção de dois modelos, tá? E aqui seria bicos cônicos. Os dois irão trabalhar com a mesma vazão e pressão, bicos da mesma cor. A gente consegue trabalhar com bico amarelo 02, 90 PSI, e a gente poderia trabalhar com 0,25 lilás, que iria trabalhar com 60 PSI. E aqui eu tenho a escala dos dois modelos, né? Todos os dois têm a pressão mínima que parte de 40 PSI, porém o máximo, o bico 1, ele pode ir até 150 PSI, mas o bico 2 só pode ir até 120. Se eu fosse trabalhar com um bico 02 amarelo com 90 PSI, para o bico 1 ficaria um pouco mais centralizado. Se eu fosse considerar apenas a escala pressão mais centralizada, eu optaria por esse. Se eu for optar por um bico 0,25 lilás, que vai trabalhar com 60, e o bico 2 já ficaria bem mais tranquilo do que 90 PSI, né? Quando eu vou lá para o catálogo, então aqui ó, o bico 1, 40 a 150, bico amarelo, 40 a 150, bico lilás, bico 1. E o bico 2, 40 a 120, amarelo, 40 a 120, lilás. Aqui tem uma informação que me ajuda muito. Tamanho de gota, né? Fina, daqui para cá muito fina. Isso aqui é o padrão. Porém aqui, por exemplo, o bico 2 me mostra que toda a escala ele mantém o padrão. Porém, quanto mais eu avanço na escala, ele aumenta a quantidade de gotas, que a gente chama gotas satélites, principalmente gotas menores. Então, se eu fosse trabalhar com um bico 02 amarelo, 90 de pressão, o bico 1 mais centralizado na escala. Porém, aqui ele mudou o padrão de gota. O bico 2, 90, já está do meio para frente. Porém, ele me mostra que mantém o padrão de gota. Se eu fosse para um bico lilás, eu iria trabalhar com uma pressão mais baixa, com 60. O bico 1 com 60, padrão de gota fina, está distante do máximo. Aqui ele me mostra que muda, diminui para muito fina. Mas nós temos um pensamento, uma teoria, que quando eu avanço na escala e ele me mostra que ele muda o padrão, eu posso trabalhar aqui. Ele já tem uma tendência a fazer gotas menores do que esse outro modelo. E isso eu só conheço lá no equipamento que eu mostrei, quando a gente coloca o bico para trabalhar. E é isso que nós fazemos para ajudar a gente a escolher o bico. Por isso que nós perguntamos, quando nós postamos, baseado só nisso aqui, qual vocês escolheriam?